Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui na casa de um irmão em Cristo, pastor Wilson, e vamos ler a palavra de Deus. O título é Aos Jovens Costumes, né? Aos jovens e os costumes. Usos e costumes, né? Aos jovens, usos e costumes. Vamos ler lá. No livro de Timóteo, capítulo 4. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos por presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos por tudo, que teu nome seja glorificado e exaltado para a glória do teu nome santo. Amém. Amados irmãos, eu quero dizer assim, tem muitos jovens que na época, quando eu era jovem, até mesmo eles rejeitavam um pouco a doutrina, certo? Eu ouvi uma pregação aí de um pastor renomado, não vou dizer o nome, mas ele falou que a mocidade em si se perdeu. Bom, quero dizer o seguinte, a mocidade em si, ela tem que ter um apoio muito grande dos pastores, tá? Por quê? Por quê? Porque o jovem, ele procura se despertar na presença de Deus, quando o jovem tem bastante apoio para orar, para buscar Deus, ter atividade. Quanto mais atividade ele tiver na obra e procurar entender essa parte aqui, Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isto é, se ele é só um jovem que só participa dos cultos, ele não tem um tempo de oração, ele não tem um tempo de estudo da palavra, ele não tem uma comunhão com Deus, é lógico que ele não vai entender essa mensagem e ele também não vai entender a doutrina de Cristo, certo? Ele não vai perseverar em uso e costumes, ele não vai achar que é bom, ele vai como é que se diz, ele vai desprezar, certo? Esses usos e costumes, ele não vai aceitar a palavra do pastor, né? Ele vai, como é que se diz, ele vai negligenciar, certo? Ele não vai ser um homem, uma mulher no futuro que vai perseverar. Agora, se ele acatar todas as informações de um pastor, não precisa ser um pastor renomado, pode ser o pastor mais humilde que for, um pastor humilde, um pastor que ama a doutrina de Cristo, um pastor que preserva, zela pelas coisas de Deus, ele vai entender a palavra de Deus, certo? Agora, se ele é um jovem que só entra lá, senta no banquinho, não quer nada de oração, ele louva, seja o que ele for, que ele vai fazer lá, certo? Na igreja. Ele vai cantar, ele vai pregar, ele vai fazer qualquer atividade, vai limpar um banco. Mas se ele não for uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que busque a Deus lá, persevera, né? Persevera, certo? É normal que ele vai se sentir um pouco, às vezes, ofendido pela doutrina, certo? Por que vai ser normal? Porque ele não está enquadrado, certo? Nos requisitos da palavra de Deus. Eu tomando chimarrão na casa do pastor Wilson. O pastor Wilson está preocupado ali com a caturrita. Mas a caturrita é assim mesmo, é o bicho, né? É normal ele fazer isso aí. Daqui a pouco o pastor Wilson também vai dar uma palavra aqui, certo? Falando acerca da mocidade, quando ele ajudou os jovens, ele deu, né, oportunidade. Na época eu era jovem, a igreja crescia, a igreja tinha uma base, né, certo? Uma base bíblica. Não que não tenha hoje, não, tem. Só que é o seguinte, hoje o que tem? Tem muito aí, WhatsApp, o pessoal vai no WhatsApp, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Telegram, e assim vai. Uma infinidade de informações, né, que tem. Só que o jovem, em vez de tirar o tempo
para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deus, ele fica envolvido com outras coisas da internet, até mesmo com joguinho, certo? Então existe uma diferença. Depois que entrou a internet, alguns jovens deixaram, abandonaram, trocaram a Bíblia, certo? Trocaram a palavra de Deus por outras coisas. E aí como é que vai entender uso e costume? Como é que o camarada, o pastor, vai explicar acerca de uma roupa lá, por exemplo, uma roupa cheia de desenho, né? Explicar sobre calça, camisa, sobre futebol, ele não vai querer aceitar isso. Por quê? Porque ele observa outras coisas, né? Ele vai na internet, vê um falso profeta falando e ele vai pelo aquele falso profeta. Ele vê uma mulher lá toda pintada, toda rebocada, falando a palavra de Deus, ele vai acreditar, ele vai achar que aquilo é de Deus, certo? Ele também vai dizer para a namorada, não, pode usar a roupa aí de qualquer jeito, pode usar pintura, pode cortar o cabelo, pode pintar o cabelo. Ah, fulana lá é usada por Deus. Será que é usada por Deus? É. Então todos esses detalhes aí, meus irmãos, faz parte de a gente ler a Bíblia, orar, estudar, buscar a Deus. Quando eu falo em buscar a Deus, não é só orar, é ouvir a voz de Deus. É ver Deus falando conosco em visão, em sonho, em revelação, em profecia. Tá bom? Então, amados irmãos, como eu estava falando, né, acerca dos jovens, estava aqui um pouco conversando com o pastor, explicando para ele o motivo do vídeo, né? E ele também vai dar uma palavra aqui, o pastor Wilson, vai dar uma palavra aqui para os irmãos ter uma noção como era antes o trabalho, certo? Ele vai entrar aqui numa mensagem, né? E vamos aceitar, certo? A parte espiritual, mais a parte espiritual. Porque o evangelho é bem simples, certo? O evangelho é bem simples. Um bom entendedor, em poucas palavras, entende. E nós precisamos ter o temor de Deus, né? Então os jovens, fica aí meu esclarecimento bem, e depois eu vou falar, depois que o pastor Wilson falar, eu vou comentar um assunto que é bem importante, tá bom, irmãos? Senta aqui, pastor Wilson. Falar para os irmãos aí. A paz do Senhor, irmãos, irmãs, ouvinte, da voz que vai sair no ar ao seu encontro, falou o Senhor Jesus, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas lindas, gloriosas, maravilhosas, que o homem não sabe e não consegue entender. Agradeço a Deus por essa oportunidade que o irmão Alfredo está aqui junto conosco nesta manhã, para nós falarmos aquilo que agrada a Deus e que convém a Deus, que nós falamos o que é necessário. Que estamos chegando a um tempo de término, de convivência na face da terra, e precisamos estar preparados para isso. Aonde iremos morar? E eu tenho passagem bíblica aqui, que está do talento do Messias, o Salvador Jesus Cristo, que ele deixou para nós seguirmos os exemplos dele, fazer a vontade dele, e dizer que ele é Jesus, é Filho de Deus Altíssimo, chamar quantas vezes quiser. Jesus é Senhor do Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o nosso professor, Jesus é o que nos socorre nas horas de angústia, tribulação, depressão e repreende os demônios. Ele é Jesus. Então nós temos que servir a Jesus em corpo, alma e espírito e verdade, fazer a vontade dele. Eu quero, em pouco tempo, para nós não perdermos o tempo do irmão a pastora Alfredo, que está aqui nessa manhã junto conosco aqui no meu lar, tá? Eu fico feliz por uma visita que é fiel para com Deus, nós tratarmos assunto que é agradável aos olhos de Deus. A Bíblia diz que não é para nós difamar o seu próximo, falar mal das pessoas, e ele será conosco, pode ser eu. Então eu vou ler aqui em São Mateus, no capítulo 4, e no versículo 23 a seguir. O Senhor Jesus, ele pregou nas sinagogas, em todos os lugares, e multidões se converteram. Se você escuta, leia aí,
Medita depois da tua casa, pega a sua Bíblia, São Mateus, capítulo 4, e no versículo 23 a seguir, que diz assim, ó: percorria Jesus em toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando a todos os tipos de doenças, enfermidade, milhares de pessoas foram curadas entre o povo. Suas... Está me dando um problema nas vistas aqui. Não vai dar para só um pouquinho aí. Agora deu. E a sua fama espalhou-se por toda a Judeia, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados e paralíticos, para ele curar. Amém? Aqui está um exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós marcarmos encontro com o Senhor Jesus, que a Bíblia recomenda e ela convida, diz a palavra do Senhor nosso Deus: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Os ensinamentos e estatutos da lei de Deus é que o Senhor recomenda que nós estejamos preparados para o grande dia do arrebatamento, que bem cedo vem o Senhor buscar a sua noiva. Ele está aguardando a notificação e a autorização do Pai Celestial, nosso Deus, Jeová Jireh, para que venha buscar aqueles que não negaram o nome dele, aqueles que se reconciliaram, se converteram em corpo e alma e verdade. Esses herdarão a vida eterna, e aqueles que não quiseram, não se esforçaram, não buscaram, eles vão ficar, porque o Senhor Jesus ensinou todas essas passagens, que quando ele coloca aqui para trazer os enfermos, paralíticos, angustiados, os epiletismo, todas as espécies de doenças, espíritos das trevas, traz a mim, ele ora, ele expulsa e vão embora e fica liberto. O que amarra o homem, amarra a mulher nas suas casas, nas suas conveniências de viverem somente distante de Deus, o inimigo entra e coloca barreiras, impedimento, para que você não vá para a igreja, para que você não seja beneficiado por Deus. Eu estou aqui dentro de casa, hoje não posso ficar em casa, eu quero ir num culto, nada me impede. Eu vou dar um jeito de ir, que seja, se não tiver meu carro funcionando, eu vou pegar uma pessoa que me leva, vou pagar um Uber, vou pagar um táxi, e vou lá. Chego lá e o Senhor disse assim para mim: Deus te deu um grande livramento de um infarte essa noite. Aconteceu isso, foi fim de semana passado. Deus me deu um livramento de infarte fulminante. E se eu fico em casa, eu não estou sabendo de nada, posso morrer, posso partir sem conhecimento da bênção de Deus. Então são muitos sinais que o Senhor Jesus deixou reconciliável e acompanhante diante do tribunal de Deus, para que a massa humana se coloque diante do Senhor. Ele veio ao mundo para salvar, para buscar, preparar o seu povo que está escolhido por ele, já desde a formação do mundo. Ele já sabia quem ia vir, quem não ia vir para o Senhor. E ele sabe que a minha existência, desde que eu estava sendo formado dentro da minha mãe, ele já me conhecia, já sabia que eu ia ser vaso das mãos dele. E ele está esperando você como vaso das mãos dele para ser usado na obra dele, para fazer a vontade dele. Aquele que, glória a Deus, o Senhor diz que aqueles que são escolhidos, chamaram para pastorear, para ensinar, ensina. Desde a criança que está nasceu, está no crescimento, já o pai e a mãe devem ensinar eles no caminho que devem andar, se preparar para o dia do arrebatamento. O Senhor diz que ensina os seus, e os demais que serão ouvidos pelas pregações, as casas de oração, onde existe uma pessoa já destinada a ensinar o Evangelho.
Esse é o caminho, esse é a verdade, esse é a vida. Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vem para nos salvar, vem para nos curar, vem para libertar. Tem duas qualidades de enfermidade. A enfermidade espiritual, ela é aquela que condena o homem, que a igreja é bobagem. Não precisa ir todos os cultos, não precisa estar jejuando, precisa estar orando. O diabo diz que não precisa, que para morar no céu, então você pode ir na igreja de qualquer jeito e lá tu vai ser salvo. É mentira do diabo. O Senhor Jesus se preparar. Ele diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para que lá nós se encontramos com o mestre, que ele tem bênçãos e tem vitórias, tem livramentos e obras maravilhosas para os capacitar para um trabalho excelente. A juventude deve se preparar para o dia da sua mocidade, esperar para o dia da velhice, que profundamente o Senhor precisa da juventude, desde os adolescentes. Jesus precisa, tem criança pregando, olha a pregação, com 7, 8, 9, 10 anos, fazendo isso, ele já está preparado por Deus. E ele está fazendo a vontade de Deus. Você faça a sua parte e Deus faz a parte dele. Eu entrego esta palavra nas mãos do Senhor, que o Senhor venha continuar falando aos vossos corações. Fico com Deus, na paz, Senhor Jesus, um feliz fim de semana, abençoado por Deus. Visita uma igreja, vá a um culto onde você pode ir, a sua igreja mais próxima, não mede esforço, mas faz a vontade do Senhor Jesus. Eu vou em nome de Jesus, e lá você se encontra com o Senhor Jesus. Amém? Passar aqui a palavra para o nosso irmão, pastor Alfredo, em nome de Jesus. Amados irmãos, vocês ouviram aí a palavra do pastor Wilson. Pastor Wilson entrou numa passagem da Bíblia que fala em milagres, certo? Então os jovens do dia de hoje, tem muitos que até nem conhecem esses milagres, né? E essas revelações profundas. Então o pastor Wilson, ele entrou numa mensagem muito profunda, que quando Jesus passava, as multidões corriam atrás de Jesus, tá? Então, nada melhor do que ter uma doutrina sadia, uma doutrina direcionada pelo Espírito Santo, porque o que o jovem quer para o seu futuro dentro de uma igreja, o que mais o jovem se interessa é ser usado por Deus. E para ser usado por Deus, ele tem que conhecer todas as doutrinas. Ele tem que conhecer a doutrina do corpo, da alma e do espírito. E ele tem que se aprofundar em usos e costumes para poder entender os mistérios de Deus. Se o jovem não entende isso aí, e ele não busca e não persevera, como é que Deus vai usar ele extraordinariamente? Como é que Deus vai usar ele em cura divina, milagre, revelação? Então a palavra que o pastor Wilson falou aqui agora, ela mexe com uma estrutura totalmente espiritual. E ele falou profundamente acerca da salvação, porque nós devemos estar preparados para ser salvos. Não é só ir na igreja, receber uma cura, receber um milagre, receber uma bênção. Não, nós temos que estar preparados dia a dia para, se Jesus vier buscar nós a qualquer momento, nós estamos preparados. Amém? Então isso é muito importante, tá? E eu quero falar aqui o seguinte, ó, que uma igreja, olha só o que aconteceu. Um pastor foi batizar uma mulher, que a mulher queria ser batizada, né? Certo? E aí, batizaram a mulher. Só que essa mulher, foi para outra igreja. E lá ela se converteu. E daí ela voltou para aquele pastor que ela tinha sido batizada. Só que chegando lá, ela explicou para o pastor: pastor, eu não sou mulher, eu sou homem. Então, me diga só, onde estava o discernimento desse pastor que batizou essa mulher? Não sabendo que era um travesti? Não era uma mulher, e sim um travesti? Ele não pregou a verdade para ela. Vocês estão entendendo a profundidade? Por isso que tem que ter discernimento. Esse pastor com certeza não tinha discernimento. Ele não buscava bastante a Deus o suficiente para discernir que não era uma mulher, mas que era um homem. Ele devia pregar o arrependimento, pregar o novo nascimento para aquela pessoa, e não pregou, não ensinou. Vocês estão entendendo como é profundo? E está assim de pessoas, tá? Homem com homem, mulher com mulher, que a pessoa vai lá na igreja lá e o pastor nem tem discernimento.
Então o jovem precisa ter uma comunhão com Deus para ter uma orientação divina de Deus, ter um discernimento completo. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem, né, na manhã de hoje. Eu agradeço aos irmãos, agradeço também ao pastor Wilson. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, certo? Se inscreva no canal, divulgue o canal, mostre esse vídeo para outras pessoas, para outros jovens. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?